Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Aqui é o professor Rogério Santos. Você quer passar no Enem? Você quer ser aprovado nos principais vestibulares do país, mas acha que física é uma matéria complicada, é uma matéria difícil, que não entra na sua cabeça? Então, fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque você vai aprender muita física hoje. Muito bem, pessoal, antes da gente começar com a aula, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva aí no canal, marque o sininho para vocês receberem a notificação de todas as próximas videoaulas, tá bom? Então vamos embora, vamos aprender física. Pessoal, nessa videoaula aqui eu quero falar com vocês sobre um determinado movimento chamado queda livre. É o seguinte, se não houvesse a resistência do ar, todo objeto que caísse nas proximidades da superfície da Terra desenvolveria a mesma velocidade, teria a mesma aceleração, isso independente da sua forma, independente do seu peso, tá bom? De fato, na prática, isso não acontece, né? Porque o ar, ele impele determinada resistência ao movimento de queda dos objetos. Mas, em determinadas condições, a gente pode considerar que essa resistência do ar é muito pequena. E o movimento é praticamente em queda livre, tá bom? Então, é nessas condições que a gente vai estudar aqui. E quais são as características de um movimento em queda livre? É o seguinte, nesse tipo de movimento, o objeto que cai, ele desenvolve sempre uma trajetória retilínea, tá bom? A velocidade dele é variável, a velocidade é sempre crescente, ela vai aumentando no decorrer do tempo. Só que esse aumento da velocidade é caracterizado por uma taxa constante, que a gente chama de aceleração, que no caso da queda livre é a aceleração da gravidade, tá bom? Então, como vocês podem perceber, a queda livre é um tipo de MRU, ou seja, movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a gente pode comparar as características do MRU com as características da queda livre, tá? E aí, o nosso objetivo aqui vai ser comparar as equações do MRU com as equações do movimento de queda livre, tá bom? E a gente vai fazer as adaptações ali necessárias. Bom, então para a gente analisar o movimento de queda livre, primeiro a gente tem que determinar o nosso referencial, não é verdade? Então, naqueles nossos dois eixos coordenados, x e y, que a gente está acostumado a utilizar, que na física se torna o tempo e o espaço, ou o tempo e a velocidade, enfim. Aqui nós só vamos ter o eixo vertical, tá bom? No movimento de queda livre, o objeto que se move, ele se desloca sempre ao longo do eixo y, o eixo vertical, tá bom? Ele não tem nenhuma componente do seu movimento na direção x. Então a gente vai utilizar como eixo de referência o eixo vertical, tá? No caso, o nosso eixo y. Eu vou mostrar ali no quadro. Muito bem, pessoal. Acabei de colocar ali no quadro o nosso eixo de referência, tá bom? O nosso eixo y. Repare que o seguinte, eu orientei esse eixo para cima. Então, eu quero dizer o seguinte, que o sentido positivo da trajetória de um objeto em queda livre vai ser para cima, tá bom? Poderia ter escolhido para baixo também, sem problema, né? Mas isso iria dificultar depois na hora da gente utilizar as equações. Então, quando a gente orienta esse nosso eixo vertical aqui para cima, isso vai ocasionar algumas facilidades mais adiante, tá bom? E é o seguinte, outra coisa que a gente tem que lembrar, e que a gente utiliza também para simplificar, é que esse nosso eixo vertical aqui, nos movimentos de queda livre, ele representa a altura da qual o objeto cai, tá bom? Sendo que essa base aqui, ela representa o solo, tá? Então esse nosso eixo vertical, ele vai representar a altura da qual o objeto cai, sendo que a base dele aqui vai ser o solo, tá bom? Outra coisa que é importante a gente considerar aqui é que no movimento de queda livre, a aceleração que nós utilizamos é a aceleração da gravidade, tá? Em geral, ela é bastante próxima de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas na maioria dos problemas, a gente arredonda esse valor para 10 metros por segundo ao quadrado. Mas não é só isso. A aceleração, ela também tem uma orientação, tá bom? Que é a seguinte. Na medida que a gente escolheu o nosso eixo de orientação aqui para cima, a gente vai ter que a aceleração, ela tem características vetoriais também. Só que ela é direcionada para baixo, tá bom?
Então, nas equações a gente vai utilizar a equação, no caso aqui a aceleração, ela vai ter um sinal negativo, tá bom? Por quê? Porque nós orientamos o nosso eixo de referência para cima e a aceleração é um vetor que comumente a gente representa direcionado para baixo, tá bom? Então ele tem sentidos opostos aqui, ó, esses dois vetores, o que representa a altura da qual o objeto cai e o vetor aceleração tem sentidos opostos. Então, a aceleração ali a gente vai utilizar com o sinal negativo. Não se esqueça disso, tá bom? Então, agora o nosso próximo passo é comparar equação a equação, ou seja, as equações do MRUV com as equações do movimento de queda livre. Na verdade, o que a gente vai fazer é adaptar as equações do MRUV para o caso da queda livre, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês no quadro. Pessoal, nós vamos comparar equação e equação da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui as equações do MRUV, vou utilizar as equações da posição, as equações da velocidade e a equação de Torricelli, tá bom? No MRUV, e vamos ver como é que elas ficam escritas no movimento de queda livre, tá bom? Então, a primeira equação que a gente vai colocar ali é a equação da posição. Muito bem, pessoal, acabei de colocar ali no quadro a equação da posição no MRUV. Tá aqui, olha. Essa, aquela nossa função horária, né, da posição, se torna uma equação de segundo grau, etc., já conhecida nossa. Aqui a gente tem posição final, S, posição inicial, S0, velocidade inicial, V0, tempo, a aceleração do movimento e tempo aqui de novo. Agora, como essa equação pode ser reescrita no caso do movimento de queda livre? Lembrando que agora a gente vai considerar aqui, ó, o nosso eixo de referência, nosso eixo vertical orientado para cima. Lembrando que a aceleração que a gente vai utilizar é a aceleração da gravidade e ela tem uma orientação, em se tratando do seu sentido, oposta à orientação que a gente deu para a posição do móvel quando ele está caindo em queda livre, tá bom? Então, é a equação em queda livre, esta equação aqui, lá na queda livre, vai ficar da seguinte maneira. Muito bem, pessoal, olha aqui como que ficou. Ficou bastante parecida, né? O que significam essas modificações aqui? Olha, já que a gente está considerando um movimento de queda aqui, e esse eixo representa a altura da qual o objeto cai, agora eu vou pegar essas posições e vou utilizar a letra H, tá bom? Eu só troquei a letra, tá bom? Só para a gente poder lembrar melhor, isso ajuda a lembrar, quando a gente está tratando de problemas de queda livre, ou determinadas letras nos ajudam a identificar qual é o tipo de parâmetro com o qual a gente está trabalhando, tá bom? Então, aqui no MRUV, quando eu falo de posição, lá no movimento de queda livre, eu vou falar de altura, tá? Então aqui, quando a gente fala, o móvel está em determinada posição. Lá no movimento de queda livre, a gente fala que o móvel está em determinada altura, beleza? Então, no lugar de S, eu coloquei H. Beleza que a altura para a gente não começa com H, né? Mas é uma letra que muitos autores utilizam lá para elaborar os seus materiais, então se vocês forem consultar em livros, em sites, vocês vão encontrar a mesma letra ali e acredito que isso facilite o entendimento, tá? E seguindo da mesma forma, no lugar de S0, coloco H0. No lugar do V0, olha só, eu coloquei V0Y. Porque no movimento de queda livre, o objeto ele tem uma componente de sua velocidade é apenas na direção Y, tá bom? E agora aqui, ó, a gente vê que tem um sinal de mais e aqui tem um sinal de menos, né? Por quê? É como eu tinha falado, esse porquê é devido à aceleração. Porque o sentido do nosso movimento aqui, na verdade o eixo de referência do nosso movimento, ele está orientado para cima. Mas a aceleração, que é no caso a aceleração da gravidade, está orientada para baixo, tá bom? Então, ao invés de eu utilizar a letra A, eu utilizo a letra G, para me lembrar que é a aceleração da gravidade. Todo movimento de queda livre, a aceleração que a gente tem é a aceleração da gravidade, tá bom? E enquanto aqui, olha, era a letra A, tá? Aqui era a letra A, agora a gente utilizou a letra G. Era mais, agora a gente utilizou menos devido à escolha que a gente fez ali do nosso referencial, tá bom? Então, a equação aqui, ó, a função horária da posição no MRUV, escrita dessa maneira, passa a ser escrita dessa outra maneira aqui quando a gente está considerando o movimento de queda livre, beleza? Agora vamos ver a função horária da velocidade. Muito bem, pessoal, agora tem ali no quadro a função horária da velocidade no MRUV, tá?
V igual a V0 mais AT. Como é que essa equação passa a ser escrita quando a gente tem um movimento, quando a gente está considerando um movimento de queda livre, tá? Vou colocar ali no quadro para a gente analisar. Então, muito bem, a gente pode ver aqui, ó, no movimento de queda livre, a função horária da velocidade vai ser Vy igual a V0y menos GT. O que mudou? Olha, no lugar de V, eu coloquei Vy, para lembrar que o movimento é ao longo do eixo Y, aquele nosso eixo vertical, tá? V0 passou a ser V0y, porque a velocidade, toda a velocidade que o móvel tem em queda livre é na direção do eixo Y. Agora aqui, ó, era mais, passou a ser menos, né? Porque, mesma explicação, a gente orientou a nossa trajetória positiva para cima, mas a aceleração da gravidade é para baixo, tá bom? Então ela recebe um sinal negativo. Era a letra A, de aceleração, e agora passou a ser a letra G, que é a aceleração da gravidade, tá bom? Então, assim a gente tem a função horária da velocidade, no MRV, e a função horária da velocidade no movimento de queda livre. Agora vamos para a terceira, que é a equação de Torricelli, tá bom? Vamos ver como é que ela é escrita no MRV e depois como é que ela passa a ser escrita no movimento de queda livre, tá bom? Muito bem, pessoal, então aqui está a equação de Torricelli escrita para o MRV. Velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2A ΔS. Vamos fazer da mesma forma que a gente fez com os outros, com as outras equações ali, com as outras funções. Vamos reescrevê-la para o caso da queda livre, tá? Vamos ver como é que fica. Muito bem, então fica dessa maneira aqui. Como vocês já podiam esperar, né? A velocidade ganhou um índice y, nesses dois casos aqui. Agora a gente deu o sinal negativo, o sinal de menos era positivo, passou a ser menos, porque a aceleração ali é negativa. A aceleração passa a ser a aceleração da gravidade. E aquilo que a gente tinha ΔS, ou seja, a distância percorrida, agora vai ser ΔH, ou seja, a distância que o objeto percorreu, só que no caso caindo, tá? E a gente utiliza a letra H ali, que é a variação na altura dele. Beleza? Então, pessoal, aqui a gente tem as funções horárias da posição, da velocidade e a equação do Torricelli no MRV. E deste lado aqui, a gente tem as mesmas equações, só que elas estão escritas para o caso do movimento de queda livre, tá? Então, aqui queda livre e aqui o MRV. Beleza? Pessoal, então é assim que a gente considera, que a gente aborda o movimento de queda livre. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso aqui, deixa nos comentários que a gente procura responder para vocês. Tá joia? Um forte abraço aí e até a próxima videoaula.